Olá, eu sou a Renata Ramalhosa, a CEO e a cofundadora da BTI Brasil América Latina. A BTI é uma empresa de consultoria global de inovação, com escritórios em Bruxelas, Lisboa, Boston e aqui em São Paulo. E resolvemos fazer este papo de inovação para falar com pessoas do mercado, não só do Brasil, mas de todo o mundo, que possam partilhar connosco o que é que tem sido esta jornada de inovação, qual tem sido o seu contributo para essa jornada, seja na empresa onde estão, na organização, no mercado, no próprio país, e entender um pouco que desafios são estes de trazer a inovação como uma ferramenta essencial para o desenvolvimento económico e social de um país e do nosso mundo. Eu hoje tenho aqui um convidado muito especial, o Bruno Stefani, que eu tive o prazer de conhecer logo quando nós abrimos a BTI aqui. O Bruno tem tido uma jornada memorável e incrível no mercado brasileiro. Foi diretor de inovação aberta do Itaú, depois liderou a inovação global na Ambev, e depois agora tem estado em vários lugares, como conselheiros de empresas, do MIT Review, é professor do INSPER, da FGV, enfim, eu cada vez que olho o teu LinkedIn aparece uma coisa diferente, e eu diria quase que és um guru de inovação no Brasil já, ou seja, quando nós pensamos em inovação, pensamos também em Bruno Stefani. Bruno, me fala um pouquinho desta jornada e que desafios foram estes para aquilo que você conseguiu atingir e o que é que atingiste, não é? O que é que esta jornada te levou a entender sobre inovação? Boa. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Você sabe da admiração que eu tenho por você e pelo trabalho da BetaI. Acho que a gente teve junto já em alguns momentos dessa jornada que você comentou. O que eu aprendi Rê, nessa jornada, assim, e ela foi até que curta, se você for pensar numa carreira, né? Eu comecei minha carreira no Itaú, era trainee do banco, no mercado financeiro. É, 4 anos depois que eu entrei no banco, eu olhei e falei, cara, eu não quero ser nada de mercado financeiro, asset, não é minha praia. Eu quero trabalhar com inovação. E eu dei a sorte de o banco, na época, tá construindo o Cubo. Eu vi o projeto do Cubo nascer. Nossa, que é uma referência, não é? E era muito novo para todo mundo. E eu olhei e comparei as turmas, né? A turma da Faria Lima com a turma do Cubo. E falei, eu quero ser muito mais o pessoal do Cubo. De calça jeans, tênis, camiseta, pensar tecnologia, pensar modelo de negócio, entender como é que o humano conversa com tecnologia e o que dá para construir em cima disso. Estamos falando aí de 2014 e 2015. Startup já era um termo conhecido no mercado, mas ainda muito novo. E ali, eu acho que nessa primeira onda, eu vi as empresas se abrindo. O fato do banco colocar muito dinheiro no Cubo fez outras empresas falar, poxa, Foi uma inspiração. se o Itaú está fazendo isso, eu deveria fazer também. Como é que eu faço? Eu faço um Cubo também? Eu me aproximo? Eu faço negócio com startups? O que é startup? Qual que é a diferença de uma startup para um fornecedor tradicional? Como é que eu tenho que tratar? Então, esse é um aprendizado que, infelizmente, a gente ainda não é 100% resolvido. Tem muita empresa que ainda não sabe trabalhar esse mercado, não sabe fazer inovação aberta de uma maneira inteligente, eficiente, mostrando resultados. Tem dificuldade de tratar até o empreendedor dentro da sua estrutura. E nessa jornada, eu migrei para a Ambev e aí vi de dentro uma empresa se transformando. E eu acho que foi o maior doutorado que eu tive na vida, assim. Uma empresa da história da Ambev, da qualidade da Ambev, das pessoas que a Ambev tem, se transformando, saindo de ser uma cervejaria que queria crescer muito para ser algo que hoje a gente tem dificuldade de dizer o que é, e a gente simplifica em termos de, é um ecossistema de negócios. Então, eu aprendi a ver essa história e de verdade acho que eu gerei muito valor lá dentro, mas eu vou ser imensamente grato porque eu aprendi muito mais. Então, a gente está nesse momento agora. Empresas que estão precisando se transformar, empresas que estão procurando novos negócios. Acho que a dificuldade de todas é estratégia. O que eu vou ser? Ela tem dificuldade de dizer o modelo de negócio dela hoje, assim. Como é que eu ganho dinheiro, onde estão os meus principais riscos. Imagina você não saber onde você está, ter que pensar para onde você vai. Então é um exercício difícil. E por que ele é difícil? Porque você trabalha no mundo curto prazista.
E é o curto prazo de anos, não curto prazo de dias. Eu estou falando de executivos que ficam 3, 4, 5 anos numa cadeira, mudam toda hora, o modelo de remuneração privilegia isso, acelera isso, e aí eles acabam pensando a carreira deles e não a empresa. Então essa talvez seja a grande dificuldade que a gente está vendo, longe de se resolver. Não, claramente que eu às vezes pergunto, não é? Se você fosse um CEO de uma empresa, não é? Exatamente nesse ambiente, com essas características, o que é que você faria, sabendo hoje que a inovação é uma ferramenta essencial para a transformação do seu negócio, não é? Sim. O que é que você faria se realmente tivesse essa posição de CEO de uma grande empresa ou de dono de uma empresa familiar? Enfim, qual é o mindset que é necessário, não é? É o que a gente chama de ambidestria. Esse é o mindset hoje, que é super fácil de falar, super fácil de explicar, imensamente difícil executar por 2, 3 anos, sem parar. Ambidestria nada mais é do que você conseguir pensar o seu presente e construir o seu futuro ao mesmo tempo. Para fazer isso, você precisa deixar o seu presente mais eficiente, mais focado em otimização, em custo e comando e controle. Então, vou pegar o exemplo da Ambev, que é fácil, assim. Cara, como é que eu tô mais próximo do bar, restaurante, mercado? Como é que eu vendo cerveja no preço certo, entrego na data correta, com a qualidade esperada? E consigo fazer isso tão bem e cada vez mais usando tecnologia para fazer o negócio ser lucrativo a ponto de eu ter dinheiro para investir no futuro. E aí no futuro eu vou construir outras coisas. O que eu acho que eu tenho aprendido, especialmente nos últimos meses, para fazer presente muito bom hoje, AI, inteligência artificial, vira uma ferramenta indispensável. Assim, não é possível você operar uma empresa sem usar. Você pode não ter ainda grandes resultados visíveis. Né? Tem muita empresa hoje que fala, mas qual que é o grande caso de inteligência artificial? Cara, não sei. As pessoas estão fazendo, elas estão executando, claro. Elas estão medindo, mas você não vai esperar... Mas já notas uma eficiência, até nós, individualmente, no nosso dia a dia, né? Exato. Tem gente escutando aqui a gente que com certeza ou tá no ChatGPT, ou no Gemini, então... ou no Perplexity, no celular, no computador, fazendo alguma coisa. Então, eu acho que assim, AI é algo que se eu fosse CEO de uma empresa, toda a minha liderança teria que aprender bem, aplicar, gastar dinheiro com isso, gastar tempo, mas ao mesmo tempo, e é muito romântico isso que eu vou falar, mas é verdadeiro, você não pode esquecer das pessoas. Porque no fim do dia, o futuro da sua empresa continua sendo tratar bem o seu cliente, entender bem o que o seu cliente quer, ouvir o que o seu cliente precisa e construir. As empresas hoje, elas querem fazer banco dentro de casa, elas querem virar empresa de tecnologia, mas poucas sabem explicar por que elas estão fazendo isso. Que dor realmente do cliente ela está resolvendo. Ou, se você é uma empresa B2B, dentro do seu ecossistema, onde que aqueles parceiros, players estão operando que você pode construir algo que resolve uma dor do ecossistema inteiro. Eu acho que isso é algo que a gente olha pouco nas nossas empresas. A gente ainda está muito com a cabeça de... Internal, não é? Interno. Lucro do ano, market share que eu preciso atingir no trimestre, como é que eu aumento a receita, como é que eu faço o preço da minha ação crescer. E tem décadas que as empresas de tecnologia estão ensinando a gente como fazer. Não é coincidência a Amazon, Apple, Meta, Google, Microsoft saírem de centenas de milhões de dólares de valuation e ir para bilhões de dólares de valuation e ir para trilhões. E elas não param. Elas não param. Impressionante, sim. E você hoje tem uma dificuldade gigante de explicar o que é uma Amazon, o que é um Alibaba. São ecossistemas, não é? Ecossistemas altamente complexos. Você pode classificar a Amazon em saúde, você pode classificar em logística, em serviços financeiros e vamos falando setor tudo, aqui. Né? Então elas foram entendendo que assim, tem muito gap de mercado onde eu posso entrar. E a decisão dela tem margem alta? Tem crescimento? Então é aí que eu vou. É sempre a matriz, é sempre o gráfico, né? Margem e crescimento. Sim. Onde tiver, ela vai. Tecnologia é o melhor ponto dessa curva, então é onde elas começam, mas depois elas vão descendo. Uhum. É muito interessante essa evolução da inovação, e claramente
quando ela começa a ser utilizada mais como uma ferramenta corporativa, é muito mais para desafios internos, para eficiências operacionais, do que propriamente com esse foco no cliente, Sim. que muitas vezes é aquilo que nós definimos também como inovação colaborativa, não é? Nós na BetaI também transformamos no fundo aquilo que é o nosso conceito de trabalho, exatamente porque olhamos o cliente em primeiro lugar. Sim. E eu, olhando o mercado brasileiro, mas não só, o mercado mundial, este foco no cliente continua ainda sendo um pouco diminuto para o potencial que existe, não é? Portanto, como é que você vê, vocês tiveram vários exemplos na Ambev, não é? Em que olharam claramente para o cliente e desenvolveram uma série de projetos, me dá alguns exemplos daquilo que você tem visto no mercado, que é algo inovador para o cliente, algo que é feito para, efetivamente, mudar a vida do cliente e fazer com que ele seja fiel a si próprio, não é? Não, e tem um ponto do que você falou que é uma meia verdade, assim, se a gente olhar, e isso eu não precisava ter trabalhado na Ambev para entender. Se você pensar na história da Ambev, que tem décadas, ela atendeu bar, restaurante e mercado a maior parte dessa história. Ela foi entender o que eu, você, gostamos de beber, aonde, que dias da semana, e em que ocasião, com o Zé Delivery. Sim, o Zé Delivery é realmente incrível. Porque eu ia num bar. E quando eu ia no bar, eu escolhia ali a cerveja. Ela não sabia. Que o Bruno compra Chopp Brahma sempre que ele vai. Que ele não gosta de Budweiser. Que ele não bebe Heineken. Então, eu acho que ela aprendeu isso há pouquíssimo tempo. Olha que maluquice. Que maluquice. É líder de mercado. Gigante. Uma empresa estabelecida, brilhante, que foi entender o que o seu cliente quer de verdade, com volume, 3, 4 anos atrás. Então ela está na jornada de agora falar, agora eu sei que a Renata gosta de Stella. O que eu faço com essa informação? O que eu crio? Assim, será que a Renata é bem servida onde ela mora? Eu sei onde ela mora. Onde ela trabalha? Onde ela bebe? Pode ser que ela beba no meio do caminho onde ela trabalha e ela mora. Pode ser que ela não beba. Se ela não bebe, ela pode ser meu cliente de refrigerante, de água, de chá ou de uma outra bebida. Então, é maluco como a gente esquece disso. De novo, voltando para as empresas de tecnologia, a Apple sabe tudo sobre mim. Tudo. E o que ela pergunta, eu respondo. O que ela quer de informação, eu dou. A gente gosta do algoritmo dela, não é? Porque volta. Volta para nós, sim, é verdade. E tem uma coisa que é interessante. Eu sou literalmente um refém no cativeiro da Apple. Eu não consigo sair. Se você perguntar pra mim, você quer ter um Android? Gostaria, mas eu tenho que vender meu iPhone, tenho que vender o iPad, tenho que vender o MacBook, tenho que mudar as minhas fotos para outra nuvem, e aí aqueles aplicativos que eu comprei na Apple eu vou jogar fora o dinheiro, porque eu vou ter que comprar tudo novo. Sim. Você vai falar, cara, não, vou ficar aqui, entendeu? Eu gostaria de ter uma experiência, de testar outro celular e tal. É o design, assim, eu acho que toda a experiência Apple é realmente fantástica. E a hora que você entende isso, você percebe que isso funciona para qualquer setor. Aí eu vou trazer o exemplo do Itaú, que eu adoro. O Itaú hoje é a empresa que mais vende iPhone no Brasil. Aí você olha e fala, ué, mas é um banco. Mas é um banco que quer ter mais uma conversa com o seu cliente. Claro. Que percebeu ali no uso do cartão de crédito que as pessoas querem ter iPhone. Compram aplicativos na Apple Store. E que olhou e falou, cara, o brasileiro não pode ter um iPhone. É caro para a maior parte dos brasileiros. Sim. Mas ele pode pagar uma assinatura de R$300. Alguns, nem todos. Eu vou parcelar esse negocinho para eles aqui. E eu vou ter uma conversa, eu vou ter uma proximidade, eu vou esticar o meu relacionamento com essa pessoa, não falando de seguro, cobrança, previdência, investimento, conta corrente, que é um assunto chato para a maior parte dos brasileiros, e sim falando, você não quer trocar seu iPhone? Isso. E ali eu já vou embutir um seguro, eu já vou ter uma... E depois vem tudo o resto, vem todo o ecossistema de venda. Então, assim, eu acho que a gente está vendo empresas que estão entendendo isso de uma maneira muito rápido, só que estão demorando para executar. E aí a startup brilha como ninguém, assim. Eu ia falar um pouco nisso, não é? Porque uma das coisas que a gente tem observado também no Brasil, em particular, foi este boom do ecossistema de startups nos últimos 10 anos, muito focado em algumas áreas em particular, fintech, uma delas, mas é preciso mais, não é? Ou seja, o mercado abriu,
houve um boom de startups, mas agora precisamos de mais desafios, precisamos de trazer estas startups a pensar mais o futuro. Uma coisa é o cliente hoje, outra coisa é o cliente no futuro, não é? O que é que eu vou querer daqui a 10 anos, não é? E isso eu gostava de entender um pouco como é que você vê este ecossistema de startups, não é? No Brasil hoje em dia. Obviamente temos uma baixa de investimento, não é? Por várias razões macroeconómicas do Brasil hoje em dia e também globais, mas elas continuam, não é? Continuam vibrantes e a crescer. Mas como é que nós podemos aumentar este funil de mais startups que possam vir com mais soluções e colocar, eu penso sempre que o Brasil tem este potencial enorme de ser um líder global, não só no Brasil, mas global. Mas como é que nós podemos efetivamente trazer esse protagonismo para o ecossistema de startups brasileiro? Tá. Eu acho que a gente tem um ecossistema já bem mais maduro, ele é desigual, tem setores onde a gente é muito bom, tem setores que a gente ainda não existe. Serviços financeiros, agro, marketing digital, a gente é world class. Assim, o que é feito aqui é exportado como conhecimento para o mundo. As pessoas vêm aqui tentar entender como que o brasileiro opera nesses determinados setores. Agora, tem setores que a gente estava até conversando antes de começar, que é Deep Tech. Ciência. A ciência brasileira não vira negócio. Ela vira paper. Ela vira tese. E tá tudo bem. Só que eu acho que a gente deveria dar essa última milha. De pegar o pesquisador, pegar aquele conhecimento e falar como é que a gente traz mais impacto para a vida das pessoas com aquilo que você estudou 8 anos. Isso para mim é o que realmente me fascina, né? A gente conversa com alguns empreendedores que têm a startup há 6 meses, a gente sabe que ele está ali descobrindo muita coisa, que ele não tem certeza de nada, mas ele fala com uma segurança incrível. E aí você pega o pesquisador na universidade que está estudando há 8 anos, ele fala com medo daquilo que ele sabe melhor do que boa parte das pessoas no mundo, às vezes que ninguém. Então, a gente precisa fazer essas mentalidades se conversarem, entendeu? Acho que a gente precisa ter um empreendedor brasileiro mais pé no chão, um pouco mais científico, um pouco mais teste e erro e menos sonhador, menos achismo. E eu acho que a gente precisa ter o cientista com um pouco mais de tomar risco. Eu acho que aí a gente tem um país que vai acelerar. Até porque, se a gente não perder de novo uma grande oportunidade de ser o país do futuro, o que vem pela frente em termos de clima, energia, bioeconomia, sustentabilidade, aquecimento global, é o que a gente precisa resolver, é o que a gente, em teoria, tem parte do conhecimento aqui, só que isso precisa virar impacto. E a diferença entre invenção e inovação é que inovação tem impacto. Isso. Chega na vida das pessoas. Você consome. Você precisa disso para sempre. Não é algo que fica preso num laboratório de uma universidade ou, pior ainda, na cabeça ou no paper de pessoas brilhantes que a gente tem no Brasil. Isso, e isso são os novos produtos e serviços do futuro, não é? Sim. Que nós vimos isso acontecer muito bem nos Estados Unidos da América e na China recentemente. A Europa um pouquinho mais para trás nos últimos anos, mas realmente nós trabalhamos com Deep Tech e é incrível tanto o investimento que o Brasil faz em ciência e tecnologia, o setor privado, ou seja, muitas das regulamentações em que 1% do seu revenue anual é para P&D e inovação, isto quase não existe em mais nenhum país. É um regulamento que muitos ecossistemas adorariam que existisse num país. Agora, essa conversão tem que ser maior, não é? O que é que você acha que pode ser feito, não é? Ou seja, você falou um pouco do mindset do investigador, mas o que é que pode ser feito a nível da própria legislação, dos próprios regulamentos, que possa facilitar esta science to market, não é? Nós chamamos isto muito science to market. Como é que nós levamos esta ciência e este conhecimento para o mercado, para que efetivamente tenhamos o nature-based solutions que o Brasil tanto ambiciona liderar, não é? Eu acho que assim, a gente está acelerando em termos de... Acelerando é muito forte, né? Porque a gente tá meio parado. Então, a gente até tá acelerando, mas não é bem a palavra correta. Acho que se a gente olhar, teve há 1-2 semanas atrás o congresso do Ministério de Ciência e Tecnologia. 3 dias em Brasília, discussões ótimas. Quem quiser assistir, tá tudo no YouTube, acho que vale muito a pena. A gente começou a ter primeiras discussões da academia entendendo que ela tá numa fase agora de impacto. Teve uma fase de conhecimento,
a fase de pesquisa, agora a fase de impacto. Então essa mudança na academia está começando. É que demora. Demora. E não é que demora porque é academia. Demora porque as coisas demoram. A gente está mal habituado com o mundo do story, com o mundo do TikTok, com o mundo das revoluções que acontecem em dias e semanas, e a vida de verdade acontece em anos. Isso. Eu acho que o primeiro passo é educar. Eu preciso educar o professor, o pesquisador dessa oportunidade de mercado, e eu preciso educar o mercado a parar de olhar só no cubo a startup. Ele tem que olhar na USP, na Unicamp, em Florianópolis, no Recife, no Mato Grosso, e olhar e falar, poxa, aqui tem uma oportunidade de negócio gigante. E o que é mais interessante, não sei se já parou para pensar nesses dois pontos, Deep Tech, por definição, ou negócios baseados em ciência, eles são globais. Por definição. Sim. Se você descobriu alguma coisa que cura o fígado, cura gordura no fígado de um ser humano, 8 bilhões de pessoas são seus clientes. Claro. Não tem diferença entre brasileiro, chinês, americano. É ser humano. E tem um outro ponto, que eu acho que é importante também. Se você tem uma ciência validada, desenvolvida, ela nunca vai valer zero. A maior parte dos negócios de startups, de modelo de negócio, de digital, a maior parte vale zero. Porque não resolve problema nenhum, porque a execução foi mal feita, porque aquele empreendedor teve problemas de gestão e não conseguiu trazer o impacto que ele pensou. Então ele queimou dinheiro de venture capital, ou ele queimou dinheiro dele, ou na maior parte dos casos, infelizmente, ele gerou uma dívida gigante que vai acabar com a vida dele. Ele vai ter muita dificuldade de sair desse problema. Então eu acho que a gente precisa entender esses dois pontos. E aí o Brasil tem possibilidade de ter muito mais protagonismo no cenário global. Hoje a gente é comprador de tecnologia. A gente precisa mudar e virar produtor de ciência que vai virar negócio. A gente não tem condições de entrar no mercado de tecnologia. A gente desenvolver chip, desenvolver grandes empresas no Brasil, esquece. Assim, a gente não está nem nos top 20. Então, a gente precisa achar outra avenida de crescimento. Na minha humilde opinião e até na minha vontade, no que eu quero gastar tempo da minha carreira nos próximos anos, é olhar a ciência indo para o mercado. Absolutamente. É interessante falares um pouco também do mercado de capital e risco, não é? Ou seja, porque quando nós olhamos os portfólios dos vários venture capitals que existem no Brasil, muito poucos olham para a Deep Tech, não é? Ou seja, obviamente, o mindset é diferente, é um risco muito mais a longo prazo, com retornos, se calhar, muito mais difíceis. Como é que você vê o mercado de venture capital no Brasil acompanhar esta vontade do mercado Deep Tech em efetivamente se transformar em algo para o mercado? Acho que a resposta aqui é ruim. Ele não vai acompanhar. Então tem que ser o Estado, tem que ser o governo. Tem. E aí a gente entra naquela briga do Brasil de o que é iniciativa privada, o que é Estado, e isso atrasa demais. Até voltando na pergunta que você fez anterior, a gente precisa parar de achar que aqui existe o silo da academia, aqui existe o silo das empresas. E aqui opera de um jeito sustentável sozinho e aqui também. Não, precisa juntar. Acho que esse é o ponto. O Venture Capital hoje está achando formas de investir em AI. De levantar fundos que investem em inteligência artificial. Porque o mercado, o Venture Capital, ele não tem ideologia. Não, exatamente. Ele não é esquerda ou direita. Ele não é Lula, Bolsonaro. Ele não é AI ou ciência. Ele é onde é que eu ganho dinheiro agora? O tema do momento é inteligência artificial. As maiores partes das empresas que vão crescer nos próximos 3 anos têm relacionamento ou são profundamente imersas em inteligência artificial. É aqui que eu vou colocar dinheiro, porque é aqui que eu vou ganhar dinheiro. Simples assim. A pesquisa de base, a ciência, ela precisa de um capital muito mais paciente, que a gente chama. Aí precisa destravar dinheiro de fundação, precisa destravar dinheiro de fomento, precisa destravar dinheiro de incentivo fiscal, precisa colocar cada vez mais o professor próximo do mercado. Porque no fim do dia, se você entra numa universidade e quer saber quem é bom, é o professor que sabe. É o professor que sabe, não, claramente. Isso que esse menino tá falando, o que essa menina tá O fazendo. doutorado que ele tá fazendo. O doutorado dele é bom mesmo? É exato. válido? Ou é só produção de conteúdo científico? Então, eu acho que a gente precisa ter uma leva de
professores que querem cada vez mais ensinar, pesquisar, mas também ganhar dinheiro. Essa dificuldade a gente tem. No MIT, nos Estados Unidos, tem um professor que é brilhante e é super famoso lá, chamado Robert Langer. Robert Langer deve ter, sei lá, dezenas de investimentos em startups, dezenas de patentes, se não centenas. Ele provavelmente é um bilionário em dólar, só que ele está lá na sala dele, dando aula, pesquisando. E é isso que ele gosta de fazer. O que a gente precisa ter no Brasil são exemplos como Robert Langer. Sim, sim. Porque isso muda tudo. Eu acho que o professor, os incentivos hoje do professor nas universidades que realmente produzem ciência e conhecimento no Brasil, ele ainda é muito atrelado à produção de conhecimento, à publicação, à citação, que está certo. Tudo Mas bem, alguém não é? precisa fazer a próxima parte da jornada. Eu não quero tirar o professor da pesquisa, até porque é ali que a gente precisa dele. Claro. É ali que ele agrega valor, ele gera oportunidade. Mas alguém, isso não existe no Brasil ainda, não tem fundo, não tem empresa, consegue fazer essa última milha do conhecimento. Eu acho que tem empresas, por exemplo, como a Betaí, que faz um trabalho muito bom, só que tem mercado para 10, 20 Betazis. Sim, sim, sim. Então acho que é um pouco disso que eu vejo. Sim, não, tem muito potencial aí. Obviamente, Deep Tech é o futuro, mas assim, existem muito mais disrupções, não é? Que nós andamos a escutar já há algum tempo. Como é que você vê a inovação do futuro, não é? Ou seja, que áreas são estas? Obviamente, AI está por todo lado, não é? Já não sei bem se é o futuro, mas como é que você vê as grandes tendências de inovação para o futuro? Não querendo, obviamente, retirar aquilo que são os baby steps para chegar a alguns resultados, não é? Muitas vezes eu tenho que nós vamos para boards e falamos tudo o que é a disrupção do futuro, e isso muitas vezes desfoca também aquilo que são os líderes daquilo que podem fazer hoje e daquilo que podem fazer para trazer resultado e trazerem efetivamente impacto. Como é que você equilibra este futuro com o presente e que tendências são estas? Eu acho que AI ainda é futuro, tá? Só que não é um futuro de 5 anos, é um futuro de 2, 3 anos. Então dá para fazer ainda previsões sobre o que vai ser o futuro da AI, entendendo que ela vai muito rápido, porque agora não é humano programando, é robô programando robô. Isso é uma velocidade exponencial. Eu acho que o segundo ponto é clima. Tudo de alguma forma relacionado a clima, ao Climatech que a gente chama, né? Tecnologia que de alguma forma vai nos dar a oportunidade de continuar vivendo nesse país, nesse planeta. No Brasil talvez até um pouco mais crítico. E mais crítico porque é engraçado, a gente tem boa parte das soluções aqui, mas também a gente é responsável por boa parte dos problemas. Então a gente precisa melhorar essa balança. Eu acho que essas duas frentes, elas são disparadas, na minha humilde opinião, as mais importantes. Depois você tem tudo aquilo que decorre disso, que vai te ajudando a acelerar. Então, AI, de novo, é um futuro 2, 3 anos, mas computação quântica é o futuro de verdade. Se você pegar as grandes empresas de tecnologia, elas já têm braços que investem bilhões de dólares em computação quântica, que é o avanço da computação, é o avanço da AI, é a maneira como a gente consegue de verdade interpretar problemas e construir soluções de uma maneira muito rápida, né? A humanidade precisa disso. Os grandes problemas que a gente tem, na verdade, os problemas que a gente tem hoje como humanidade são os grandes problemas. A gente não precisa mais de um aplicativo que entrega do ponto A ao ponto B. A gente não precisa mais de um marketplace. Não precisa. Tem mais do que suficiente. Tem novos modelos de negócio que dão oportunidades para o empreendedor ganhar dinheiro, mas de verdade, a humanidade não precisa. A gente precisa achar a cura do câncer. A gente precisa diminuir 1 grau Celsius por ano nos próximos tantos anos para a gente evitar aquecimento global. A gente precisa entender como que a gente não desmata e acaba com toda essa bioeconomia que a gente tem no país. Então eu acho que olhar dessa forma é de verdade pensar grandes problemas que precisam de ciência, que vão realmente gerar muito dinheiro para quem conseguir resolver, mas também um impacto de verdade no ecossistema.
Essa é a diferença que a gente precisa ver. A gente não pode mais ter pessoas que são apenas bilionários, apenas grandes empreendedores. A gente precisa ter pessoas que são bilionários, que criaram um impacto muito grande no ecossistema onde elas estão inseridas. Assim, eu acho que esse é o futuro. Se a gente quer ter um futuro, na minha humilde opinião, deveria passar por aí. Exatamente. E nós gostamos também muito da ideia da inovação para a sustentabilidade, não é? Que hoje em dia se chama muito da inovabilidade, não é? E eu concordo completamente com você. Eu acho que a inovação ela vai ter que estar cada vez mais ao serviço do planeta, mais do que ou do meu dia-a-dia ou do da minha empresa. E este mindset global e este mindset muitas vezes até cósmico, não é? Se nós pensarmos no nosso planeta, neste universo, ele claramente abre-se muito mais o leque de hipóteses. Não é? Então, Mas nós estamos... Desculpa te interromper, está terminando, mas eu acho que você falou da galáxia, né? Você falou do cósmico, assim. Empreendedorismo do espaço. A gente não entende, não lembra, talvez, ou não estuda isso. A gente só tem engenharia de software hoje porque em algum momento na década de 40, 50, o homem quis ir para a Lua. Exatamente. Então, você precisa colocar metas muito ousadas e tentar chegar lá, porque a jornada vai trazendo tantos descobrimentos que talvez o impacto seja muito maior. Então, eu acho que entender que a jornada precisa ser preciosa e não só o destino final é muito importante. Eu não quero criar uma empresa para ser um bilionário. Eu quero criar uma empresa para, sim, também ser bilionário, mas principalmente gerar impacto onde eu estou. Um mundo melhor para os meus filhos, um ecossistema muito mais saudável, porque senão não vai ter planeta. Não vai ter planeta, mas isso vem muito de questões de liderança, não é? Que seria um outro papo, não de inovação, mas de liderança. Mas é esse o nosso mindset, é como é que efetivamente podemos mudar o mundo com a inovação. Bruno, muito obrigada por nos ter juntado a nós aqui neste papo de inovação. É sempre um prazer ouvir-te, não é? O teu conhecimento vasto, não só da tua curta carreira, como você diz, mas que na verdade já tem um longo conhecimento. Obrigada e também obrigada por estar sempre perto da BetaI. É muito bom ter você connosco. Eu que agradeço. E parabéns aí pelo podcast. Obrigada. E ficamos então por aqui hoje. Obrigada por nos ter escutado e até breve.